Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 30 de abril do ano da graça de 2021. E no final desta semana e no momento em que também queremos encerrar este olhar sobre o texto que considerámos no domingo passado, hum, o apóstolo Paulo, neste texto que encontramos e que meditamos em 1 Coríntios capítulo 9, dá-nos algumas orientações da sua experiência em relação ao envolvimento na missão, mas que obviamente tem muito a ver também com a sua experiência com Cristo na sua totalidade. E hoje gostava de terminar esta nossa reflexão, este nosso voltar ao texto, considerando dois aspectos do texto. Um deles eu partilhei com os irmãos no domingo e que me surpreendeu porque de facto nunca tinha considerado este aspecto. No versículo 19, quando o apóstolo Paulo deixa claramente a ideia de que estar comprometido com a missão é ter uma atitude de servo, de escravo daqueles a quem nós temos a responsabilidade, o compromisso de levar esta mensagem. E que são todos aqueles que, estando à nossa volta, não têm Cristo no seu coração. Esta atitude de servidão a essas pessoas, obviamente, molda o nosso coração, molda a nossa forma de agir, o nosso falar, a nossa relação com eles, sempre numa atitude de, em todas as coisas, procurar criar condições para lhes agradar, no sentido da entrega da mensagem, sabendo que, obviamente, nem sempre seremos bem recebidos, muitas vezes seremos rejeitados, mas eu creio que este conceito molda muito a nossa mente e o nosso coração em relação àqueles a quem temos esta responsabilidade. Mas finalmente, e juntando a tudo isso, a declaração do apóstolo Paulo lá no versículo 23, uma declaração radical, dizendo que tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Estes exageros, estes santos exageros, estes radicalismos que às vezes nós até evitamos, que às vezes até rejeitamos, o apóstolo Paulo assume isso na íntegra. E obviamente, será um erro da nossa parte não assumirmos esse radicalismo. Porque nós temos o exemplo supremo. Aliás, o apóstolo Paulo sempre, tão cristocêntrico, sempre nos traz esse exemplo, o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. E é o próprio apóstolo Paulo que, quando escreve à igreja em Filipos, nos deixa esta imagem, e eu queria muito voltar a este texto hoje para juntar a esta ideia de radicalismo e até de entrega como escravos daqueles a quem nós temos que levar esta mensagem. E através desta imagem, desta descrição que o apóstolo Paulo faz lá em Filipenses 2, que nós bem conhecemos, mas que eu creio que nunca será demais voltar a ela para compreendermos verdadeiramente o que é que está em causa, mas através desta imagem sermos realmente conduzidos a esse momento e essa experiência. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está-nos a exortar que nós precisamos de ter o mesmo sentimento, a mesma experiência que encontramos em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Ele que é o próprio Deus, Ele que existe
desde sempre, na sua expressão gloriosa, algo que nós ainda temos muita dificuldade em compreender. Abdicou de tudo isso e, de uma forma radical, fez tudo o que era necessário para que nós possamos ter novamente um relacionamento com Deus, possamos ter novamente a possibilidade de experimentarmos aquilo para o qual fomos criados e que era o propósito de Deus, que é uma vida plena de relacionamento com Ele, uma vida eterna na presença e na comunhão perfeita com Ele. Para que isso fosse possível, o Senhor Jesus radicalmente se entregou, se esvaziou e veio viver aqui e, como bem sabemos, sofreu aquilo que nenhum de nós poderia sofrer. Se o apóstolo Paulo é radical dizendo que tudo fez por causa deste Evangelho, se ele nos convida, nos convoca, nos exorta, e bem sabemos que ele é só porta-voz desta palavra, porque é o próprio Senhor a dizer-nos isto, se ele nos exorta a sermos em tudo semelhante a Cristo, que de uma forma radical abdicou de tudo, fez tudo o que era necessário para que tivéssemos acesso a esta salvação, como é que nós haveremos de fazer algo diferente? Como é que nós não haveremos de ser de facto radicais e não fazer tudo mesmo, o que é necessário em prol deste Evangelho, tudo o que é necessário no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Pai. E o apóstolo Paulo lembra-nos que uma dessas marcas desse radicalismo foi a obediência de Jesus. E sermos radicalmente obedientes a Ele. Como é que nós não vamos fazer isso? Fica o desafio, amados, fica este enorme desafio. Nada menos do que isto. E que, tal como o Senhor Jesus o fez, que também as nossas vidas possam glorificar o Pai e possam honrar este nome que é sobre todo o nome. Amados, um grande abraço, um resto de dia muito abençoado. O dia está lindíssimo. Que o Senhor abençoe e cuide das nossas vidas. E até logo, até amanhã, até quando o Senhor permitir.